Bom dia! Essa semana eu recebi um desafio de uma aluna que ela estava precisando de uma planilha no Excel para ela poder controlar os pagamentos da empresa dela. E ela me pediu se tinha alguma maneira de ser alertada, tá? Se esses pagamentos estão em atraso, quando que vai vencer, se eles ainda estão no prazo, para ela poder controlar a situação dos pagamentos da empresa dela. O que eu entendi numa conversa muito rápida através do WhatsApp foi o seguinte, que ela precisava colocar uma data, um número de uma fatura, para qual empresa que ela estava com esse pagamento a ser feito, qual o valor desse pagamento e a data de vencimento. Então, como a gente pode ver aqui, 11/7/2025. Porém, hoje é dia 12. Dia 12 quer dizer que essa fatura está em atraso. E automaticamente ele já colocou aqui, atrasado. E esse atrasado eu coloquei na cor vermelha para poder chamar a atenção. Tem uma outra fatura aqui que foi lançado no dia 12. O número da fatura, Visa 1234,54. Tem o vencimento previsto para dia 15/7/2025, o que ainda vai ocorrer. Então quer dizer que esse pagamento está dentro do prazo. Se eu vim aqui mudar a data de qualquer um desses recebimentos, olha só o que acontece. Vou colocar aqui, 12/7/2025. Olha lá, vence hoje. Então é o dia que ela tem que fazer esse pagamento. E se vocês olharem aqui, eu coloquei aqui do lado o total a pagar, quanto que ela tem que estar disponibilizando nesse dia, através do seu departamento financeiro, para poder pagar essa fatura que vence hoje. E se eu colocar aqui que essa fatura só vence dia 20/7/2025? Está dentro do prazo. E aí o que eu fiz? Eu também criei aqui um sistema de tabela. Essa tabela vai fazer com que eu possa lançar uma outra fatura de pagamento. Então vou colocar aqui, 2025. Vou colocar aqui um número qualquer para ela. Vou colocar aqui que é o pagamento de fornecedor. Aí cada um pode registrar da maneira que achar melhor. Vou colocar aqui, R$234. Quando que vence essa fatura? 20/7/2025. Vou dar um Enter, olha lá. Tá no prazo. E não tem nenhuma vencendo hoje, que é dia 12. Porém, se eu colocar aqui que essa fatura venceu no dia 7/7/2025, já vai aparecer atrasado. Uma outra questão super importante de usar a tabela é que se eu clicar aqui, eu posso filtrar. Eu quero somente os pagamentos que estão atrasados. Olha lá, ele só vai me mostrar os que estão atrasados. Vou clicar aqui na setinha, quero saber os que estão no prazo. Olha lá, Basicamente foi isso que eu entendi que ela gostaria de ter lá na empresa onde que ela trabalha. E aí eu peguei esse desafio e vou fazer ele hoje com vocês, ok? Então, antes de mais nada, já senta o dedo aí no like, já compartilha, já comenta o que você achou e vamos colocar a mão na massa. Vou explicar passo a passo, devagar, para vocês poderem estar reproduzindo ela aí. E no final da aula vai ter uma surpresa aí para vocês, beleza? Então vamos lá? Então eu já trouxe todos os dados da planilha para cá. Bastaria você estar digitando todas as informações que vão aparecendo. E eu sempre adotei um estilo de dar aula que eu sempre falava para meus alunos. Primeiro, se preocupa com a digitação. Coloque todas as informações que você julga ser necessário. Depois que você colocar todas as informações que você julgar ser necessário, aí você vai para uma segunda etapa. O que seria essa segunda etapa? Você começa a fazer a formatação dessa planilha. O que é formatar? É você fazer uma mudança visual dentro da sua planilha para ela ficar com uma aparência mais chamativa. É o que nós vamos fazer agora, levando em consideração que vocês já digitaram toda essa planilha. Então o que eu vou fazer? Vou começar aqui pelo título. Deixa eu aumentar aqui o zoom para ficar mais fácil. Então eu vou pegar aqui no relatório de pagamentos e vou arrastar até chegar aqui, situação do pagamento, que é onde termina todas as nossas colunas. Eu vou vir aqui dentro do grupo alinhamento,
Dentro do grupo alinhamento, eu vou clicar aqui na setinha, onde tem as configurações avançadas do alinhamento. Cliquei aqui, ele vai me abrir essa janela. Como eu quero fazer esse alinhamento na horizontal, eu vou clicar aqui em horizontal e vou colocar centralizar seleção. Vou dar um OK, ele já coloca aqui no meio, entre todas as colunas que nós temos. Agora, eu vou fazer o seguinte, aqui dentro do grupo fonte, para não perder muito tempo, você pode escolher que tipo de letra você quer usar. Eu vou aumentar o tamanho da letra, vou colocar um 18, eu vou colocar um negrito, vou colocar uma borda em volta, vou escolher uma cor para essa célula, que o padrão é branco, que nem está na planilha, e vou escolher uma cor para a letra. Então, só vou mexer aonde estão esses quadrados aqui, e o tipo da letra você pode escolher aí de acordo com o seu gosto pessoal, ok? Então, vou vir aqui no tamanho da letra, vou colocar 18, vou colocar negrito, vou vir aqui no botão bordas e vou colocar borda superior externas espessas, que ela é uma borda mais grossa. Vou vir aqui no balde, vou escolher uma cor, eu gosto muito do azul. Vou colocar aqui a cor da letra branco. Pronto, ó, já fiz uma mudança visual aí. E essas cores, vai utilizando as cores da sua empresa, tá? Para ficar dentro do que a gente chama da identidade visual. Aqui nos meus cabeçalhos eu tenho data, fatura, número, empresa, valor, data de vencimento, ó, não está aparecendo tudo. Situação do pagamento, ele está ocupando a coluna G e a coluna H. Então, a gente vai deixar isso com uma aparência melhor. Então, eu vou clicar aqui em data, vou arrastar até chegar em situação do pagamento. Vou voltar novamente dentro do grupo alinhamento. Vou clicar nesse botão quebrar texto automaticamente para ele poder pegar esse texto e colocar ele em 2 ou 3 parágrafos dentro da mesma célula. E toda vez que eu uso quebrar texto automaticamente, eu recomendo para os meus alunos. Vem aqui, ó, clica no alinhar ao meio para fazer o alinhamento na vertical e clica aqui no centralizar para ele fazer o alinhamento centralizado na horizontal. Então, o de cima é vertical, o de baixo horizontal. Então, vou quebrar texto automaticamente, ó, ele já fez a quebra, e essa quebra só interfere onde você tem um texto muito grande. Vou alinhar ao meio e vou centralizar. Agora eu vou fazer aqui os ajustes, ó, data de vencimento eu quero que fique em 2 linhas, situação do pagamento eu também quero que fique em 2 linhas. Porém, ele fica com um tamanho muito grande aqui. Então, eu vou vir aqui nessa linha que divide o 5 e o 6 e vou reduzir aqui o tamanho. Pronto. Agora eu vou vir aqui dentro do grupo fonte. E o que eu vou mudar aqui, pessoal? Só vou colocar negrito, vou colocar um tipo de borda, vou colocar uma cor de fundo e vou colocar uma cor para a letra. Então, eu vou mudar esses 4 requisitos aqui. Então, eu vou colocar negrito, vou vir aqui em bordas e vou colocar todas as bordas, vou vir aqui na cor e vou pegar um tom mais claro para fazer uma mescla e vou colocar a cor da letra branca. Pronto, já tenho aqui a formatação. Lembrando, tá, pessoal, que nem eu explico em todas as aulas, essas informações aqui, ó, dentro do Excel, nós chamamos de cabeçalhos, ok? O que é um cabeçalho? É o direcionamento do que eu tenho que digitar dentro de cada coluna, para poder separar esses dados de forma correta e organizado, ok? Então, isso aqui a gente chama de cabeçalhos. Muito bem. Agora eu vou diminuir aqui o zoom. Aqui do lado eu tenho essa opção da legenda. Eu vou selecionar tudo aqui, ó, e vou colocar mais próximo, tá? Vou colocar aqui na coluna I. Acho que tá bom. Pronto, vou aumentar aqui. Esta legenda, eu vou clicar em cima dela, vou arrastar até a coluna L. O que eu vou fazer com ela, pessoal? Vou vir aqui dentro do grupo alinhamento, dentro da setinha das configurações avançadas, e vou vir aqui, ó, horizontal, centralizar seleção, ok.
Agora eu vou vir aqui dentro do grupo fonte, só vou colocar negrito, bordas, uma cor de fundo e uma cor para a letra. Então vamos lá, colocar negrito, todas as bordas, vou mudar aqui a cor, vou colocar o mais escuro, vou mudar a cor da letra, branco. Aqui eu vou pegar esse cabeçalho de data atual, atrasado, vence hoje e no prazo, vou colocar negrito, centralizado e todas as bordas. Pronto. Aqui no vermelho, eu vou clicar aqui em vermelho, vou vir aqui dentro do grupo fonte e eu vou colocar a cor dele, vermelho e branco. Então vou vir aqui, pegar aqui o vermelho, vou colocar a cor da letra branco. Vou vir aqui também, ó, vou centralizar para ficar no meio. Pronto. Vou clicar aqui no amarelo, vou fazer o mesmo processo, só que agora eu vou mudar para o amarelo, a cor branca e centralizar. Fazer a mesma coisa aqui no verde. Clicar aqui, pegar o verde, a cor branca, centralizar. Olha lá, já está tomando um direcionamento. Agora eu vou clicar aqui no total, na data atual que não tem nada, vou arrastar até chegar em verde, vou vir aqui no botão bordas, todas as bordas. Pronto, a borda é essa linha preta que fica em volta, ok? Agora eu vou clicar aqui no total apagar, aqui eu vou vir dentro do grupo alinhamento, vou clicar alinhar ao meio e centralizar, pronto. Vou colocar o negrito, vou colocar uma cor de fundo, que é o balde, e vou colocar uma cor da letra. Então aqui eu quero que ele faça as somas do que eu tenho que pagar no dia. Pronto. Coloquei esse total apagar preto. Pronto. Agora eu vou clicar aqui no total apagar, vou arrastar aqui para a coluna ao lado, vou vir aqui no botão bordas, todas as bordas para ele colocar essa linha preta aqui. Então nós já temos aqui um esboço, tá, da nossa planilha. Agora a gente vai começar a trabalhar com os cálculos. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui, ó, data atual. A maioria das pessoas viria aqui e digitaria, ó, 12/7/2025. Tá errado? Não, mas você pode usar um recurso do computador que ele vai alterando essa data de forma automática. E aí toda vez que você chegar na sua empresa, ele já vai pegar a data daquele dia atual. Para isso, nós vamos usar o que a gente chama de função. Função são algo que já vem pré-definido dentro do Excel. E nós temos uma função chamada hoje, que ele sempre vai pegar a data atual do seu computador. Então ele vai lá no painel de controle do seu sistema operacional, vai ver que data que está lá e vai trazer essa data de forma automática para o seu Excel. E aqui, ó, a gente tem a obrigação de abrir e fechar parênteses. Ele não tem argumento nenhum. É só colocar igual hoje, abre e fecha parênteses. Vou dar um Enter, ó, 12/7/2025. Vou clicar em cima dele, vou colocar o negrito, vou aumentar aqui o tamanho da letra para um 14 e vou centralizar. Olha lá, para ele ficar bem em evidência, para mostrar para ele que é essa data que ele vai usar para calcular aqui a situação do pagamento. Ok? Então até aqui já mereço o seu like, o seu compartilhamento e o seu comentário do que você está achando desta planilha. Agora eu vou vir aqui, ó, em data e vou começar a fazer um lançamento. Vou colocar a data de hoje. Vou colocar aqui um número de uma fatura. Vou colocar aqui a empresa TIM do meu celular. Vou colocar aqui quanto que eu pago. Essa conta vai vencer no dia 12/7. Não, vou colocar que ela está em atraso. 10/7/2025. Ainda não paguei. Muito bem, fiz o lançamento. Vou fazer aqui algumas alterações. Então, vou vir aqui no preço, R$ 89,98. Vou vir dentro do grupo número. E dentro do grupo número eu vou clicar aqui, ó, formato de número, para ele poder colocar no formato de reais. Pronto. Muito bem, ó. Já ficou com uma aparência melhor. Agora o que eu vou fazer? Agora eu tenho que vir aqui, ó,
calcular a situação. Esta situação tem que seguir essa legenda. Se aparecer vermelho, quer dizer que está atrasado. Se aparecer amarelo, é porque está vencendo hoje. E se aparecer verde, é que ela está dentro do prazo, eu não preciso me preocupar, ok? Para isso, pessoal, nós vamos usar uma função chamada C. Se vocês passarem aí pela playlist, eu já tenho aulas aí explicando o funcionamento dela. Então eu vou colocar aqui para vocês, tá? Na parte superior, aqui, para vocês poderem ter uma noção melhor de como funciona a função C, ok? Então eu vou aumentar aqui um pouquinho a visualização, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Acho que aqui tá bom. Por que eu tenho que usar a função C? Porque eu tenho 3 situações diferentes. Ou está atrasado, ou vence hoje, ou está dentro do prazo. Vamos lá. A função C ela começa igual, C abre o parênteses. Primeira coisa, o teste lógico. Ele vai ter que fazer um teste para saber se ele vai colocar atrasado, vence hoje ou no prazo. Então vamos começar o teste lógico. O teste lógico sempre começa por uma célula. E quem eu vou analisar? A minha data de vencimento, 10/7/2025. Então eu dou um clique em cima dela. Agora eu tenho que usar o comparador. O comparador que eu vou usar aqui, eu vou perguntar se essa data é menor do que? A menor que a data atual. Se essa data for menor do que a data atual, isso quer dizer que ela está atrasada, já passou do prazo. Porém, essa data atual aqui, pessoal, ela é uma informação fixa. Ela não pode mudar em situação alguma. Então eu vou pressionar o F4. Quando eu pressiono o F4, ele vai entender que esse valor não pode ser alterado, que ele tem que ser fixo. Ponto e vírgula. Então, montei aqui o meu teste lógico. Excel, vai lá na célula E6 e verifica se esse valor é menor do que a minha data atual. Se ele for menor do que a minha data atual, eu quero que você coloque que essa conta está atrasado. E aí, o que a gente precisa prestar atenção? Tudo que é texto dentro de uma função tem que estar dentro de aspas. Então, eu já informei para ele que ele vai colocar atrasado toda vez que a data de vencimento for menor que a data atual. Agora, eu vou fazer o vencimento hoje. Então, eu vou abrir o C novamente, abro o parênteses. Aí eu tenho aqui, ó, o teste lógico. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar a data de vencimento, que é onde eu consigo visualizar as minhas 3 situações, e agora eu vou usar o comparador igual. Então, se a data de vencimento for igual à data atual, isso quer dizer que vence hoje. Só que a data atual, ela é um valor fixo. Então eu vou apertar o F4 dizendo para ele, ó, não muda em hipótese alguma essa célula, porque ela é fixa. Ponto e vírgula. Se a data for igual à data atual, isso quer dizer que essa fatura vence hoje. Então, eu vou colocar aqui o texto. Vence hoje. Ponto e vírgula. Então, se a data é menor, vai aparecer atrasado. Se a data for igual, vai aparecer vence hoje. E agora eu vou colocar aqui no prazo. Então, esse no prazo, que é a última situação, ela é muito fácil. Porque se não for atrasado e nem vence hoje, eu vou pedir para o Excel colocar no prazo. Pronto. Tudo que ele verificar que não é menor e não é igual, só pode ser maior. Quando for maior essa data, quer dizer que está no prazo. E aí, pessoal, eu tenho que agora fechar a mesma quantidade de parênteses que foi aberto. Ó, abri um parênteses aqui, abri um parênteses aqui. Então, eu vou lá no final, fecho 2 vezes o parênteses. Vou dar um Enter. Olha lá. Ele está me dizendo que está atrasado, porque a data é dia 10. Dia 10 acho que foi quinta-feira, se eu não me engano. Olha lá. Agora, o que você precisa fazer? Testes. O que é testar? Verificar se ele está obedecendo às suas regras. Então, eu vou colocar aqui, ó, que a minha fatura da TIM vence hoje, 12/7. Olha lá, vence hoje. Ah, mas ela só vai vencer segunda-feira, 14/7/2025. Olha lá, está no prazo, está funcionando. Eu acho que era isso que a minha aluna estava querendo. Porém, a gente pode melhorar.
Deixa eu voltar aqui, ó, e colocar 10/7/2025. Tá atrasado. Como que eu vou melhorar isso, pessoal? Eu vou pedir para ele que toda vez que aparecer atrasado, eu quero que ele mude a cor dessa célula aqui. Eu quero que ele coloque vermelho para dar um destaque visual. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui em atrasado, vou vir aqui dentro da página inicial. Dentro da página inicial eu tenho aqui, ó, estilo, e dentro de estilo eu vou vir aqui, ó, formatação condicional. Formatação é uma mudança visual. Condicional quer dizer que ele vai ter que respeitar uma regra. Quem vai definir essa regra? Você. Então vamos lá. Vou vir aqui em formatação condicional, nova regra, e aqui nós temos formatar apenas células que contenham, porque eu quero que ele procure as células que contenham a palavra atrasado. Aqui embaixo que eu vou colocar a minha regra. Então aqui onde está entre, eu vou colocar é igual a. O que tem que estar escrito dentro dessa célula? Atrasado. E aí toma cuidado. A mesma maneira que está escrito aqui, repete ela aqui. Não faz diferença se é maiúscula ou minúscula, tá bom? Mas tem que digitar igual, tá? Vou clicar no botão formatar, vai aparecer essa janela. Aqui na cor da fonte, eu vou mudar essa cor que tá preto. Eu vou colocar branco, vou vir aqui no preenchimento, que é a cor da célula, vou colocar vermelho. Vou dar um OK. Olha lá, então toda célula que tiver a palavra atrasado, ele vai mudar para vermelho e a cor da letra branco. Vou dar um OK, olha lá, ó, atrasado. Só vou clicar aqui no centralizar para ficar melhor. Pronto, fiz o atrasado. Vou fazer agora vence hoje. Então vou colocar aqui, ó, 12/7/2025, ó, apareceu aqui, ó, vence hoje. Fazer o mesmo processo. Vou lá em formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham. Aqui na regra está entre é igual ao quê? Vence hoje. Vou clicar no botão formatar, ele já caiu aqui no preenchimento, que é a cor da célula, vou colocar amarelo. Vou vir aqui na fonte, o amarelo eu vou deixar com preto mesmo, tá bom? Para ter uma combinação melhor. Então, ó, toda vez que aparecer vence hoje, amarelo e a cor da letra preto para poder gerar um contraste. Ok, olha lá, ó, já mudou. Vou vir aqui, ó, e vou mudar. Vou colocar que essa fatura vence segunda-feira. 14/7/2025. Tá no prazo. No prazo, eu quero que apareça verde. O que eu vou fazer? Formatação condicional, nova regra. Vou vir aqui, formatar apenas células que contenham. Está entre, eu vou colocar é igual. E vou colocar aqui, ó. Vou colocar até minúsculo para vocês perceberem que maiúsculo e minúsculo não faz a diferença, tá? Formatar, fonte. Vou colocar a cor da letra branco, preenchimento. Vou colocar aqui o verde. Vou dar OK. Então, toda vez que ele encontrar dentro da célula no prazo, a célula vai ser verde com a cor da letra branco. Vou dar um OK, ó, no prazo. Agora já está funcionando a parte visual. Porém, eu tenho que fazer vários lançamentos dentro de uma empresa. E toda vez que você tem que fazer vários lançamentos, e esses novos lançamentos, eles precisam obedecer os critérios do primeiro, o que você tem que fazer? Você transforma isso em uma tabela. A tabela, ela vai armazenar todas essas informações que estão aqui na primeira linha da sua planilha. Primeira linha que eu digo dos dados que você vai inserir. E isso vai facilitar demais a sua vida, porque ele sempre vai obedecer às funções, às regras, e você vai ganhar muito tempo de produtividade. Como que eu vou fazer isso? Pessoal, primeiro eu vou selecionar aqui a minha linha, onde que eu coloquei todas as informações. Vou vir aqui no botão bordas e vou colocar todas as bordas. Para quê? Para ele colocar essas linhas pretas de separação, ok? Agora eu vou clicar aqui no cabeçalho que começa em data, vou arrastar até situação do pagamento e vou descer para pegar a primeira linha aqui, ó. Então ele tem que se basear tanto pelo cabeçalho quanto pela primeira linha. O que eu vou fazer agora? Vou clicar aqui na guia
inserir. Dentro da guia inserir, eu vou clicar aqui, ó, na ferramenta tabela. Então, eu vou clicar aqui, tabela. Você vai ver que ele vai colocar essas formiguinhas aqui andando em volta, porque ele já entendeu que ele tem que armazenar as informações que estão contidas aqui em cima. Ele abre para vocês esta janela. Dentro dessa janela, para criar a tabela, ele está dizendo: Djalma, você quer que eu crie a tabela começando pela linha 5, que é onde tem data, e vai até a F6, que é onde termina aqui na situação do pagamento? Aqui é tranquilo, você não precisa se preocupar. Agora aqui é importante que essa caixinha esteja habilitada. Minha tabela tem cabeçalhos? O que é cabeçalhos mesmo? São essas informações que a gente coloca no início de cada coluna, para saber que tipo de dado nós vamos utilizar, ok? Então essa caixinha sempre ligada. Por padrão no Excel ela não vem, tá? Eu estou usando aqui o meu Excel 2019, o meu ele já vem automático. Confira aí nas suas versões. Vou dar um ok. E aí ele já vai transformar isso aqui em uma tabela. Professor, como que eu sei que isso é uma tabela? Primeiro, pessoal, a primeira coisa que vocês podem visualizar é que vai aparecer essas setinhas aqui, ó. Essas setas são chamadas de filtros. Então isso já é uma característica da tabela. E ele vai colocar aqui em cima para nós também uma nova guia. Do lado direito, ferramentas de tabela, design. Então o que nós vamos fazer aqui? Sugestão do professor. Primeira coisa, vamos vir aqui no nome da tabela e ele vai colocar aqui, ó. No de vocês deve ser tabela 1, tá? Porque eu já tinha feito lá no início para poder mostrar para vocês. A gente vai mudar essa tabela e vamos colocar réu pagamento. Beleza? Depois, você pode vir aqui do lado direito e aqui nós temos o estilo de tabela. O que é o estilo? São as formatações padrões do Excel. Eu vou clicar nessa setinha com o tracinho para que ele possa me abrir os formatos. Então eu tenho vários formatos aqui, tá vendo? Ó, posso usar esse azul, o amarelo, olha só, você vai passando o mouse por cima, ele vai mudando a cor. Eu prefiro essa primeira opção aqui, ó, nenhuma. Cliquei, agora eu já tenho uma coisa mais funcional. Olha só que bacana. Vou vir aqui e vou fazer outro lançamento. 12/7/2025. Ele já colocou ali que está atrasado. Relaxa a periquita. Vou colocar aqui um número. Vou colocar aqui que é a fatura do meu cartão de crédito, Visa, no valor de 545,67. Opa, coloquei o ponto. 67. Opa, é a vírgula de Djalma, a gente está falando de reais, ó, já mudou para reais. Quando que vence essa fatura? Vou colocar aqui que venceu no dia 9/7/2025. Olha lá, manteve o atrasado, certo? Fazer outro lançamento. E ele está pegando todas as informações baseadas na data atual, 12/7/2025. Vou criar aqui uma fatura, vou colocar Enel, acho que é assim que se escreve, 234,54. A fatura da Enel vai vencer hoje, 12/7/2025. Olha lá, vence hoje. Vou colocar mais uma aqui, 12/7/2025. Vou colocar aqui o número da fatura. Colocar aqui, ó, Sabesp, 123,56. Quando que vence? Vou colocar aqui que vence hoje também, 12/7/2025. Olha lá. Agora, todo lançamento que você for fazendo dentro da sua empresa, ele automaticamente vai verificar se aquilo está em atraso, se aquilo vence hoje, se aquilo está dentro do prazo. Olha só que bacana. Vou aumentar aqui, ó, porque a empresa eu coloquei Casas Bahia Maior, eu venho aqui, ó, e vou aumentar. Olha só. Vou pegar essa data aqui, ó, vou selecionar e vou centralizar. Olha lá, ó. E o que é o legal, pessoal? O legal é que quando a gente transfere isso aqui para uma tabela, ele coloca aqui para nós o filtro, que é essa seta. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Vou clicar aqui em filtro, vou vir aqui, ó, filtrar por cor. E olha lá as cores que eu uso, ó. Eu quero saber os que estão no prazo. Olha lá, ó.
Já me mostrou. Porém, quando você faz esse tipo de filtro, ele muda aqui, ó. Não fica uma seta, fica o desenho de um filtro. E aí quer dizer que ele está ignorando. Vou vir aqui, filtrar por cor. Eu quero saber todos que estão em atraso, ó. Só o meu cartão Visa. Quero saber também, filtrar por cor, o que vence hoje. Olha lá. O que vence hoje, que eu tenho que pagar, né? São essas aqui. E ele vai mostrando aqui tudo para vocês. Isso é muito interessante. Vou voltar aqui, vou colocar lá, selecionar tudo. Ok. Muito bem. Agora, a gente pode fazer o seguinte. Eu quero saber tudo o que eu tenho que pagar hoje. Então, eu não quero calcular todos. Eu quero saber só o que eu tenho que pagar hoje. Por isso que eu coloquei aqui em amarelo. Então, a gente vai usar uma outra função, chamada do soma-C. O que é o soma-C, pessoal? Ele vai fazer uma soma e essa soma ela vai ser baseado em uma condição, em um critério. Então, a gente tem aqui ó, o intervalo, o critério e o intervalo de soma. Eu vou colocar aqui para vocês na parte superior um card para vocês assistirem a aula de função soma-C que eu tenho aqui no canal. Então, para fazer essa função, eu tenho que ter um intervalo, o critério e o intervalo de soma. Então, eu vou começar aqui, ó, o intervalo. O que ele precisa verificar para poder somar o que vence hoje? Então, eu vou começar aqui, ó, pelo intervalo. Então, eu vou vir aqui na situação do pagamento, vou selecionar. Então, ele vai pegar toda a situação, que é onde que ele vai verificar, né, se vence hoje ou não. Agora vem o critério. Qual é o critério? Vence hoje. Então, ele só vai lá no relatório de pagamento, ele vai pegar tudo que está lá na situação do pagamento e vai verificar se lá ele vai encontrar vence hoje. Agora eu vou para o intervalo de soma. Quem que ele vai somar? A coluna valor. Então, eu vou vir aqui no valor e vou selecionar todos os valores. Olha só. Aí ele vai colocar. Beleza, encontrei o vencer hoje. Depois que eu vencer hoje, eu vou lá na minha tabela relatório de pagamento, vai pegar tudo, por quê? Porque é uma tabela, e vai pegar apenas o valor. Vou dar um Enter, olha lá, 358,10. Já vou fazer o seguinte, já vou clicar aqui para ele alinhar ao meio, centralizar, e já vou converter ele também para moeda. Vamos lá. Alinhar ao meio, centralizar e converter em moeda. Olha lá. Deixa eu diminuir aqui. 358. Vamos ver aqui. 358. Então, eu tenho aqui, ó, 234 com 123. Olha lá. Ele já somou aqui para nós. Somente o que vence hoje. Ah, pode melhorar? Pode. Você pode colocar aqui, ó, total atrasado. Só que eu não vou colocar aqui com juros, tá? Essas outras coisas assim que quando a gente atrasa, né? Só que eu quero colocar esse total atrasado da mesma maneira que tá aqui, ó, total a pagar. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar total a pagar, vou vir aqui em página inicial. Dentro da área de transferência, eu vou clicar aqui no pincel. Então, vou clicar no pincel, vou vir aqui em total atrasado e vou arrastar para a direita. Pronto. Vou arrumar o tamanho da coluna, só que eu não quero amarelo. Então, vou vir aqui no balde, vou colocar vermelho para ter um contraste, a cor da letra branco. Então, agora eu quero que ele faça uma soma de todos os valores que estão atrasados. Vamos lá. Igual, soma C, abre o parênteses, primeira coisa que ele pede é o intervalo. Então, vamos lá. Intervalo, eu vou clicar aqui na situação do pagamento e vou selecionar todos. Ponto e vírgula. Então, ele vai pegar do relatório de pagamento, situação do pagamento. O relatório de pagamento é o nome da tabela, situação do pagamento é o nome da minha coluna. O que tem que aparecer lá, pessoal? Atrasado. Vou fechar as aspas, porque é um texto. Agora vem o intervalo de soma. Quem eu vou somar? O valor. Então, vou selecionar aqui todos os valores. E olha só. Então, vai lá no relatório de pagamento, que é a nossa planilha, dentro da situação de pagamento, e verifica se aparece a opção
atrasado. Se aparecer a opção atrasado, pega lá dentro do meu relatório de pagamento, que é o nome da tabela, a coluna valor. Vou dar um enter, ó. Atrasado na minha empresa, 545,67. Olha só, o único que está atrasado, 545,67. Se eu mudar a data desse aqui, ó, tá 14/7, colocar também dia 10/7 de 2025, ó, apareceu atrasado. Então ele tem que somar esses dois. Vamos ver se ele somou. Olha lá, foi para 635,65. Diminuir aqui. E olha só, eu acho que essa era a ideia da minha aluna. Depois eu comento com vocês se foi isso mesmo que ela quis. O que eu vou fazer aí para vocês, pessoal? Eu vou disponibilizar essa planilha para vocês pronta, tá? Para vocês só ir alterando de acordo com o que vocês acharem interessante. Então, para você ter direito a essa planilha, me manda um e-mail, profdjalmainfo@gmail.com. Se você me mandar aí um e-mail, eu disponibilizo para vocês essa planilha para vocês poderem estar utilizando na empresa de vocês. Ok? Tenham todos uma ótima tarde, fiquem com Deus e até a próxima aula. Se cuidem!